Nesse vídeo eu vou te mostrar como editar o seu site para a versão de celular utilizando o Elementor e o WordPress. Olá, meu nome é Caroline Christian, eu sou web designer e nesse canal eu te mostro como você pode criar o seu site de forma simples e sem estresse. E eu peço que você fique até o final para pegar essa configuração de como editar o seu site para a versão de celular. Você pode aplicar essas configurações para o seu site, para a sua página de vendas e para qualquer página que você está criando. Peço que você fique até o final e agora eu vou te mostrar na tela do meu computador como a gente vai fazer essa configuração. Então vamos lá, eu vou te mostrar aqui rapidinho como que a gente vai adaptar essa página aqui para a versão de celular. E detalhe que essa configuração serve para qualquer tipo de site, tá? Serve para site institucional, serve para página de vendas, para página de captura e assim por diante. Eu vou utilizar essas duas páginas aqui para te mostrar algumas situações que são comuns, né, para a gente adaptar para celular. E peço que você fique até o final, que eu vou te mostrar como adaptar uma seção como essa, como adaptar imagens, como adaptar também essa imagem aqui que ela é editada, né? E como adaptar o menu para a versão de celular. Então fica até o final para pegar todas essas configurações. Então vamos lá, para a gente fazer a configuração de celular, a gente precisa vir aqui na lateral em modo responsivo e aqui você vai clicar nessa opção de celular. Aí aqui nós temos o preview dessa página na versão de celular. Se você acessar a sua página, ela vai aparecer dessa forma aqui. E eu trouxe aqui alguns erros comuns que aparecem quando a gente vai editar o site para celular. Então, provavelmente na sua página vai aparecer o texto dessa forma aqui, o texto vai estar muito grande, ou ele vai estar distorcido desse jeito aqui, talvez o vídeo apareça aqui embaixo, talvez as seções apareçam assim para você, as imagens apareçam assim pequenininhas, então podem acontecer essas situações aqui no seu site e é muito simples para você ajustar isso, tá? E a primeira coisa que eu recomendo que você faça aqui é editar os textos, tá? Então a gente vai clicar aqui no texto, aqui a gente vai vir em avançado primeiro, e aqui em largura, provavelmente vai aparecer para você como padrão, ou alguma outra configuração aqui. Eu recomendo que você clique aqui em personalizado, coloque aqui como porcentagem, e aqui você vai colocar 100%, tá? Você está falando para o sistema que você quer que esse texto ocupe 100% dessa caixa aqui, que ele ocupe essa área aqui de 100%. Então, recomendo você deixar essa configuração, e agora a gente vai vir aqui em estilo, e aqui em tipografia a gente tem o tamanho. Pode colocar aqui um tamanho em torno de 22, 24, vai depender da quantidade de palavras que você tem aqui nesse título ou no texto, tá? Então recomendo você deixar assim um tamanho mais ou menos entre 22 ou 24. E detalhe, todas as configurações que tiver esse símbolo aqui, significa que essa configuração só serve para celular. Então esse tamanho aqui não vai interferir no tamanho do computador, tá? Pode deixar aqui tranquilo que não tem problema você modificar essa configuração. Agora, se você vier aqui em peso, ó, observe que aqui não tem o ícone, tá vendo? Então, se você vier aqui e colocar um outro peso, isso vai modificar na versão de computador. Então, você tem que ficar de olho nisso, porque às vezes você vai modificando aqui as informações, e aí quando você voltar aqui para a versão de computador, tudo foi modificado. Então, tem que tomar cuidado com isso. É só você observar a existência desse ícone aqui. Se não estiver aparecendo, é porque essas configurações aqui, ó, servem para computador, para tablet e celular, tá? Então vou voltar aqui para o tamanho médio que estava, e agora a gente pode seguir para outra configuração, que é a altura de linha. Pode ser necessário você modificar a altura de linha, porque às vezes o texto aparece dessa forma aqui, ó, na versão de celular. E aí você vai vir aqui na altura de linha, recomendo colocar aqui como EM, e aqui você pode colocar um tamanho como 1.1, 1.2, 1.3, vai depender da fonte que você está usando, tá? Aqui na família. Mas é mais ou menos esse tamanho, 1.1, 1.2 ou 1.3. Eu vou deixar aqui 1.1 e agora a gente pode seguir para a próxima configuração, que é aqui na opção de descrição, né, no texto. Aqui a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. A gente vai vir aqui em avançado, largura, personalizado. Aqui você vai colocar porcentagem e vai colocar aqui 100%. Aí você vai vir aqui em estilo, tipografia. Aqui você vai ajustar para ou 15, ou 16, ou 18. Também vai depender da quantidade de palavras. Recomendo deixar aqui 16 para não ficar nem pequeno e nem grande demais, tá? E em relação à altura de linha, você também pode ajustar por aqui e pode colocar aqui 1.2, 1.3, que é um tamanho mais ou menos que a gente utiliza aqui nos textos de descrição. E beleza, finalizamos aqui essas configurações e se for necessário você pode ajustar o alinhamento aqui em cima, tá? Às vezes o texto aparece assim, ó, aí você pode ajustar aqui colocando no centro ou colocando na esquerda, caso você prefira dessa forma. Além disso, a gente pode editar aqui o botão, clicando aqui no botão e fazendo essa mesma configuração, vindo aqui em avançado, personalizado, e aqui você vai colocar porcentagem e 100%.
E aí você volta aqui no conteúdo e coloca esse botão no centro, tá? Para ficar desse jeito aqui. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar esse vídeo aqui em cima do texto. É mais interessante, pelo menos na minha opinião, que o texto fique aqui em cima, que dessa forma a pessoa ela vai acessar a sua página e vai assistir direto o vídeo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai clicar aqui no container e aqui a gente vai inverter o tamanho dos elementos. Então, se aqui está aparecendo a setinha para baixo, a gente vai colocar a setinha para cima. Dessa forma, o sistema, o Elementor, ele vai inverter as colunas. E aí podemos deixar dessa forma e podemos também aumentar um pouquinho a altura desse container. Vindo aqui em altura mínima, colocando aqui 450 mais ou menos. Pode até aumentar um pouquinho. Vou colocar aqui 600. Isso aqui vai depender um pouco do tamanho da sua seção, tá? Pode deixar aqui 600. E aqui no avançado a gente pode aumentar um pouquinho a borda, né? O espaçamento de borda aqui. Você pode vir em avançado. Aqui em preenchimento você vai desvincular os valores, tá? Se estiver aparecendo assim para você, você desvincula os valores. E aqui você vai colocar na direita 20, na esquerda 20. Sempre utilize esses valores, tá? Como padrão. E aqui no superior e inferior você pode colocar uma altura em torno de 100 ou 50 mesmo, tá? Bom, finalizamos essa configuração aqui. Agora essa seção está muito mais organizada. E agora a gente pode seguir para o próximo container, que é esse aqui. Aqui nós temos outra situação. Temos aqui um título que ele ficou muito grande e essas seções aqui de baixo que ficaram bem desconfiguradas, né? Então vamos começar aqui com o título. A gente vai clicar aqui em cima. Aqui em avançado você vai colocar o personalizar aqui em 100%. Recomendo que você sempre faça isso, tá? A gente vai seguir essa mesma linha de raciocínio sempre. Você vai colocar aqui a largura em 100% e você vai ajustar o tamanho aqui na área de estilo. E aqui nesse caso, a gente está trabalhando com um subtítulo. Então, esse texto aqui ele tem que ser menor do que esse texto aqui. Aqui, então, a gente vai colocar o tamanho de 22. Posso até colocar menor. Posso colocar um tamanho de 18, mais ou menos, porque ele é um subtítulo desse texto aqui de baixo. E aqui a gente pode aumentar um pouquinho. Vamos colocar aqui o tamanho de 24. E aqui no avançado você vai colocar personalizado e 100%. Além disso, a gente pode aproximar os elementos. Pode ser necessário você fazer isso na sua página. Então você vai clicar aqui no elemento, vai vir em avançado, e aqui você vai aproximar os elementos, desse jeito. E aqui, como é que a gente resolve essa situação? Você vai clicar aqui no elemento, nesse caso é uma caixa de ícone, e aí você vai vir aqui em avançado e vai fazer aquela configuração, personalizado, porcentagem e 100%. Que aí você está falando para o sistema que você quer que esse item ocupe 100% do container, ele ocupe toda essa área aqui. E se for necessário, você também pode editar o tamanho dos textos, vindo aqui em estilo, conteúdo, e aqui você pode ajustar os tamanhos. Eu vou deixar aqui esse tamanho mesmo, não tem necessidade de modificar, aqui no meu caso, mas se for necessário, você pode fazer essas modificações. Observe que aqui nós temos o ícone, que essa configuração só serve para a versão de celular, então você pode modificar aqui à vontade. E aí, depois de fazer essa configuração, você pode copiar essa edição e colar nos outros elementos, para você não precisar ficar fazendo essas mesmas configurações toda hora, tá? E antes da gente seguir para a próxima seção, eu recomendo que você sempre venha aqui no container e venha aqui em avançado, e aqui você coloque o preenchimento. Você vai desvincular esses valores e você vai colocar aqui na direita 20 e na esquerda 20, assim como a gente fez ali em cima. E aqui no superior você pode colocar o tamanho de 100 ou 80 nesse caso, para você criar esse espaçamento aqui, ó, no superior e no inferior. E aqui nesse caso da direita e da esquerda, é interessante você colocar esses valores para não ficar muito apertado aqui, ó, entre o conteúdo e a borda. Então recomendo você colocar essas configurações aqui, tá? E agora a gente pode seguir para a próxima seção, que é um caso aqui do texto grande, né? E a imagem aqui embaixo que está pequenininha. Para ajustar isso, a gente vai começar editando aqui o texto. Vamos colocar aqui o tamanho de 24. E agora a gente precisa colocar essa imagem aqui em cima. Então, vamos vir aqui em Container, clicando aqui no meio. E aqui você vai inverter, assim como a gente fez com o vídeo ali na primeira seção. Como aqui está com a setinha para cima, então a gente precisa colocar a setinha para baixo para ele inverter as posições. Aí aqui a gente vai aumentar essa imagem. Você vai vir aqui em avançado, aqui em personalizado, recomendo que você coloque 100% também, para ele ocupar todo esse espaço. E aí sim você pode vir aqui em estilo e aumentar o tamanho dessa imagem. E além dessa configuração, você pode vir aqui no container também e colocar no avançado aqui o preenchimento com esses valores. Aqui no superior você pode colocar 80, aqui inferior 80 também, e na direita e na esquerda você vai colocar 20 e 20.
para que crie essa borda aqui, assim como a gente fez nas outras seções. E é basicamente esse tipo de problema que a gente tem aqui nas páginas, e também temos outras situações, como por exemplo esse caso aqui, onde a imagem ela fica cortada aqui na versão do celular. Como é que a gente resolve isso? Nesse caso, quando você está utilizando uma imagem editada desse jeito, você vai precisar editar a imagem para a versão do celular também. Então você vai vir aqui no container, e aqui em estilo, nós temos aqui o campo de imagem, veja que aqui aparece aquele ícone de celular, e aqui você vai adicionar uma imagem recortada apenas para a versão de celular. Que aqui eu usei esse tamanho aqui, de 450 por 680. Aí nós podemos selecionar ela, e a imagem vai ficar recortada aqui certinho no tamanho da seção. Se você quiser um vídeo onde eu mostro como recortar essa imagem e outras dicas de edição de imagem para celular, coloca aqui nos comentários que eu preparo um novo vídeo mostrando passo a passo como fazer esse tipo de edição aqui, como recortar a imagem no tamanho certo para a versão de celular, tá? Com os tamanhos, com os formatos e tudo certinho. Mas é basicamente você editar uma nova imagem com esse tamanho aqui e colocar um recorte que permita que o texto ele fique aparente, né? Porque aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, aqui o texto ele fica bem legível, tá vendo? É importante que a imagem fique recortada aqui, com essa parte branca, ou enfim, com a cor que você esteja utilizando, para que o texto fique legível, tá? Isso é muito importante. Então essa é uma situação que pode acontecer com você também, e se você está utilizando uma imagem assim editada, recomendo que você faça esse recorte também na versão de celular, para que o texto ele fique legível. E também tem outra situação aqui, que é caso você esteja utilizando um menu. Se você está utilizando um menu aqui no seu site, você vai ter que ajustar ele para a versão de celular, tá? Pode ser que ele apareça assim para você, e é importante que você edite aqui o menu, caso você queira utilizar ele no celular, e edite os espaçamentos. Então, como a gente vai editar o espaçamento? Basicamente, a gente vai utilizar aquela mesma configuração que a gente fez antes, que é clicando aqui no elemento, vindo em avançado, e aqui em largura, você vai colocar porcentagem, só que aqui você vai colocar 50%, porque você quer que tenha dois elementos aqui nesse container. Então, tem que ser 50% para um e 50% para outro. Aí agora a gente vai vir aqui no menu, avançado, e a gente vai fazer a mesma coisa aqui nessa opção do menu. Então você vai colocar aqui porcentagem e 50%. Só que veja que ainda não funcionou, ainda não ajustou aqui o container. Então a gente precisa vir aqui no container, layout, e aqui nessa opção de espaçamentos, você vai colocar 0, para você retirar todos os espaçamentos aqui desse container. E aí sim, os dois elementos vão ficar ajustados com 50% de um lado e 50% do outro. Além disso, é importante que você edite o visual desse ícone aqui. Então é só você clicar aqui no menu e aqui na lateral você vai editar, aqui na parte do estilo. Aqui você pode colocar a cor do fundo aqui no menu hambúrguer, pode colocar aqui a cor que você está usando na sua página, você vai editar o tamanho por aqui. E você também pode modificar os ícones, ou melhor, a lista que aparece aqui quando a pessoa clica no ícone. Então aqui você pode editar essas cores vindo aqui em itens, aqui você modifica a cor do texto e aqui a cor do fundo. E aí você vai ajustando de acordo com as cores da sua página. E só mais um ajuste que a gente pode fazer aqui também é aumentar o tamanho dessa imagem, que eu acabei esquecendo. Pode colocar aqui o tamanho de 80%. E a gente também pode modificar o tamanho do container, caso seja necessário. Você pode vir aqui na opção do container, e aqui na altura mínima, você pode colocar uma altura de 50 ou de 100, e aí pode deixar mais ou menos esse tamanho, tá? Recomendo deixar aqui até um tamanho menor para ficar dessa forma aqui, tá? E além disso, se esse menu estiver ocupando muito espaço na sua tela, se você está observando que ele está atrapalhando muito a visualização da sua página, você pode clicar aqui no container e ocultar esse menu na versão de celular. Você vai vir aqui em avançado, e aqui na área de responsivo, você vai clicar aqui para ocultar esse menu na versão de celular. Isso é interessante para caso o menu esteja ocupando aqui muito espaço na sua tela, porque senão isso pode atrapalhar o acesso das pessoas e não é muito legal, tá? Você pode fazer isso com o menu e com qualquer outro elemento da sua página. É só você vir aqui em avançado e aqui em responsivo você vai clicar para ocultar na versão de celular. E aí o menu ele só vai aparecer na versão de computador e de tablet. Então fica essa dica para você, caso seja necessário, você pode ocultar o menu para ele não atrapalhar a visualização no celular. E é dessa forma que a gente faz as configurações para editar o seu site na versão de celular. E se você quiser saber mais configurações que você pode fazer no seu site para aumentar as suas vendas, clique nessa playlist ou nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela e eu te vejo no nosso próximo vídeo.